21h09, nós estamos de volta para a segunda hora do nosso programa e desta vez já com a equipa completa. Desta feita, a Carmo veio à nossa segunda hora. Boa noite, Carmo. Boa noite. E hoje vieste acompanhada. Pois Já tens a tua maninha ao pé de ti. Pois é, a Rosa Maria chegou hoje. Tem sido insuportável aturar a Carmo nestes últimos dias porque ela só chora que a minha irmã nunca mais chega, a minha irmã nunca mais chega, a minha irmã nunca mais chega. Estou a envergonhar-te mesmo. Pronto. Estou a envergonhar-te Mas mesmo. muito bem-vinda, minha irmãzinha. É muito bem-vinda. Bem-vinda, Rosa. Obrigada, Boa noite. Boa noite. Olha, começámos por falar, como já te fizemos aqui neste período, nestes minutos já te fizemos mais ou menos um apanhado do que falámos na primeira hora, porque tu também não tiveste a oportunidade de ouvir, e começámos por aquilo que tinha ficado ainda da primeira emissão do mês de julho, e falámos dos medos espirituais. No fundo têm tudo a ver e entram perfeitamente com o karma, não é? Claro. Para também não te deixar sem a oportunidade de falar sobre isso, nós falámos dos medos espirituais, tanto a questão dos medos ligados aos espíritos e aos fantasmas, e falámos também em espíritos de luz e os espíritos de umbral, portanto, que é diferente. E da necessidade de, por vezes, aqueles espíritos perdidos que não estão na luz, que estão perdidos, mas não são os do umbral, são aqueles que estão mesmo perdidos, que ainda não se aperceberam. Exatamente, que ainda não se aperceberam. Eu dei inclusivamente um exemplo de um acidente que houve hoje, que de repente faleceram, e as pessoas, aqueles espíritos, como é em frações de segundos, não se apercebe do que acontece, não é? Portanto, falámos por um lado disso, mas depois falámos também do medo espiritual, que é o medo, que me fizeram qualquer coisa, não é? E que depois até a Maria falou do facto de depois há aquela questão que depois leva ao exagero de as pessoas acharem que tudo foi qualquer coisa que fizeram. Pois é. Não é? A pessoa que não tem nada e acha que está sendo invejada. Exatamente. Por quê, não é? Exatamente. Depois então falámos realmente do karma. Nós íamos começar esta segunda hora com uma história de vida da Alice, que eu vou pedir que ela fique ali uns minutinhos só para a Carmo se pronunciar sobre estas questões dos medos espirituais. Então, eu acredito que os medos, o medo maior é do desconhecido, não é? E quando não se conhece, não se sabe o que está a acontecer, não se entende. Não é? Quando se estuda um pouco mais da espiritualidade, do outro plano. Eu estava a ouvir uma palestra muito interessante do Wagner Borges, e se qualquer ouvinte quiser acessar ali na internet, o Wagner Borges é uma pessoa que tem umas palestras sobre projeção astral, e ele fala mesmo da saída do corpo e dos medos que as pessoas têm quando acordam durante a noite, presas ali, sem saber o que está a acontecer. E muitas vezes, nesses momentos, é justamente a passagem, a saída do corpo, o espírito daquela pessoa, que é uma coisa natural, que acontece todas as noites, não é espírito algum, é apenas um desdobramento do perispírito, não é? da parte etérica do corpo, da parte mais sutil do corpo, e que sai para a missão, ou a passear, ou a encontrar com a luz ou receber alguma informação, e nesse momento, se a pessoa chega na consciência um pouco antes do tempo, ela fica muito temerosa. Então, qualquer coisa que se refere ao desconhecido é apavorante. Então, o meu conselho é estudar, conhecer, se precaver das coisas mais pesadas e ter pensamentos bons, né? Ter no coração coisas boas, porque de certo atrairá coisas boas, né? Nós inclusivamente falamos aqui, porque pronto, estas nossas leituras que andamos a ter todos também nos vão trazendo. Estou a traçar uma fase em que tudo aquilo que eu leio parece que é exatamente para aquele momento, porque vai trazer alguma coisa. Não é por acaso, é mesmo. Estou a ler aquilo porque aquilo tem uma informação qualquer. E o Kyle Gray, no Boas Vibrações, diz precisamente que as pessoas têm muito receio da morte, não é? Do não físico, das coisas que estão no não físico, sem perceberem que o não físico,
portanto, a passagem ao não físico, não é nada mais do que regressarmos ao nosso estado natural, porque nós somos não físicos, Claro. com uma experiência física. Imagina o sentimento e o que se passa na alma daquele pequenino que está dentro da barriga da mãe. É a mesma coisa. É uma morte também, porque é uma morte daquele estado, Exato. não é? Dentro do acolhimento materno e para a vida. Eu acredito que também seja o mesmo tipo de sentimento, não é? Da passagem do nascimento e da passagem para outra vida. É claro que é desconhecido, é claro que todos nós ficamos assim, mas faz parte da vida. É o crescimento e é a nossa aprendizagem, Não é? não é? No fundo é a nossa aprendizagem. Quem tens alguma coisa a dizer sobre a questão dos medos espirituais relativamente aos trabalhos? Eu acho que assim, quando se vai, pelo menos no trabalho que eu faço no centro de Umbanda, e no centro de Umbanda qual eu venho, não é? Jamais se fala se a pessoa está ali com um trabalho. Por quê? Quanto mais se fala que a pessoa tem um trabalho, mais medo a pessoa tem, e mais pesado ela fica, mais carregada ela fica. Então, se a entidade, não é? Aquela pessoa que está a tratar de alguém, que está sentindo, que está presa em alguma energia pesada ou alguma influência externa, espiritual, sempre se fala assim, olha, reze muito, acende uma vela, que por trás as entidades, os espíritos vão trabalhar. Mas o pior é falar, olha, cuidado, vocês têm um trabalho. E agora sim, vai ter que voltar para cá e fazer não sei o quê. Vai ter que pagar quanto? Isto é um karma negativo. É um karma negativo, mas por acaso e há aí também uma coisa. Não deveria também haver aquela postura pedagógica que nós falávamos há pouco também, de dizer às pessoas que é desnecessário o medo relativamente a isso, que é bom ter conhecimento de que lhe fizeram, mas que o medo permanente em relação àquilo que possa ser feito só abre portas a que seja cada vez mais feito e que interfira. Porque às vezes as coisas são feitas. Se nós tivermos, eu pelo menos falo por mim, ok, eu tenho conhecimento, não ignoro, apenas digo assim, esquece, vai de retorno, não é? Sim. Isto protege-me de alguma forma, porque eu não permito que entre. Eu tenho uma atitude consciente de vos dar a entrada, não é? Ao passo que a pessoa que vive com esse medo, se aprender a perceber e a relativizar a influência que isso tem, acaba por ela própria não influenciar, porque eu acredito que a energia é tudo isto e que nós, os pensamentos são energia, têm uma potência. Se nós as verbalizamos, potenciamos os pensamentos. E é aquilo que eu acho, é que se a pessoa está com medo que me fizeram um trabalho, esse medo vai potenciar o que quer que seja que tenha sido feito. Mesmo que seja uma simples inveja. Mesmo que seja uma simples inveja. Portanto, acho que também nós devemos ter aí o papel importante de ensinar as pessoas a dizer não é ignorar, é perceber que existe, saber que faz, mas é assim, fizeste, então aguenta com o regresso, porque essa veio com um bilhete de ida e volta. Claro. Portanto, já chegou assim, e agora volta. E quem devolve é o universo. Exatamente. Não é? Agora, eu acho que assim, entrar na frequência do medo, que é uma coisa complicada. Agora, eu acho que quando se fala, um terapeuta não deve falar jamais. Olha aí, você tem um trabalho. Pode falar, olha, vou limpar uma coisa. Tem uma coisa que eu vou limpar. Porque se a pessoa sabe que está sendo protegida e limpa, se tem condição de resolver, o pior é dizer, olha, ixi, vamos ver o que dá para fazer, porque está muito feia a coisa. Aí pronto, a pessoa fica apavorada. Não é? Exatamente. E agora diz-me uma coisa. Eu fiz esta pergunta há bocado, que é, e vai entroncar agora no resto na questão do karma. A pessoa que faz e a pessoa que manda fazer, porque passam a ser cúmplices, não é? A pessoa que manda fazer e a pessoa que faz desconhecem a existência de uma coisa que se chama lei da atração e lei do retorno? A pessoa que faz, muitas vezes não. É inconsequente, muitas vezes manda fazer porque está desesperada, porque quer aquele homem, ou porque não quer aquela proximidade daquela pessoa, porque quer aquele cargo.
Agora, que a pessoa que faz sabe. Essa sim. A pessoa que faz sabe. Então, essa sim. Ela está escrevendo no livro que está fazendo qualquer coisa muito má. Está a gerar karma. É muito pesado, não é? Está a gerar karma. Muito pesado. Muito pesado. Um karma muito pesado, ok. Muito pesado. Então, e como é que é o karma neste caso? Não sei o que o universo promete para essa pessoa. Muitas vezes nós vemos esse tipo de pessoas irem parar numa igreja bastante conservadora, onde há um Deus punidor, não é? Porque ela fica... acredito que essa pessoa acaba ficando com uns pensamentos e um sentimento tão de culpa, porque é claro que dá no fundo da culpa, e eu acho que ela acaba indo buscando, acho que ela fica aterrorizada, e é evidente que a espiritualidade com a qual ela mexeu não dá sossego. É claro que ela vai ficar perseguida, sim, por um egrégor aí de espíritos bastante maléficos, e nesse momento ela se vê apavorada e ela vai buscar alguma fé onde haja um Deus punidor, que ela há de pagar o dízimo, e muito caro, muito mais caro às vezes do que o preço daquela... Às vezes é o próprio sentimento de culpa que acaba por levar a pessoa a ir buscar a própria punição. Nem é uma punição social ou uma punição exterior, mas é o próprio sentimento de culpa que a pessoa tem que vai buscar a punição, seja onde for. Eu nem sei se ela tem essa consciência, mas com certeza, se mexeu com isso, há legiões de espíritos trevosos atrás dela. Eu não mexeria, não. Ora, nenhum de nós também foi isso que foi dito, é porque nenhum de nós sabe como funciona, porque nós não estamos, e reafirmamos, no nosso caso, todos nós, todas as semanas, reafirmamos o que somos trabalhadores de luz e que é na luz que queremos estar, e disso não abrimos mão. Não sabemos como funciona, mas isso não quer dizer que ignoremos que existe. Isso é outra coisa, não é? Agora, o que é importante aqui também é que realmente as pessoas, pelas suas atitudes, vão gerando karma, e há quem gere karma negativo, sim senhor. Também disso falámos na primeira hora, a questão das pessoas que atentam contra a vida de outra pessoa. Acabam por receber uma punição social, que aí não há nada a fazer, quer dizer, é assim, ninguém, como dizia a Maria na primeira hora, ninguém tem o direito de atentar contra a vida, seja de quem for, própria, né? nem a sua própria. Portanto, isso é uma punição social. Está, para além da punição social, está a gerar karma. E aqui, por muito que nos custa às vezes ver isso, porque também há aquelas pessoas que depois tentam atravessar-se no caminho para relativizar, em vários níveis, não é? Nós não devemos, por dois motivos. Não devemos atravessar-nos nas consequências e no exercício do livre-arbítrio das pessoas, enfim, no karma. Primeiro porque, ao atravessarmos, podemos estar a impedir, ou estamos a impedir de certeza, a que a pessoa faça as aprendizagens que tem a fazer, claro, inerentes àquela situação, não é? E por outro, porque está a gerar karma para si próprio, não é? Porque a verdade é essa, não é? Aliás, Carlos Grey diz uma coisa muito interessante, que é: nós, quando fazemos uma oração aos anjos, devemos dizer obrigado. Por exemplo, nós vamos pedir luz para alguém numa determinada situação. Obrigado, anjos, por iluminarem aquela pessoa e por fazerem com que tudo corra pelo melhor, de acordo com o bem maior. Porque se não dissermos de acordo com o bem maior, estamos a gerar karma para ambas as partes. Claro, porque aquilo pode não ser para o bem maior da pessoa. E se não for, é melhor que não aconteça. É verdade. Não é? E é por muito que nós achemos que aquilo é positivo, não é? Mas importa aqui falar dos... Portanto, isto é importante, sem dúvida, porque as pessoas têm de assumir as consequências de tudo aquilo que faz, e isto tudo é energia, e todas as ações também são energia, e geram energia. Mas é importante aqui que nós não tenhamos uma imagem negativa do karma. Não é? E aqui a Alice tem uma coisa, uma história simpática para partilhar connosco. É uma história muito bonita, porque é uma história que vem de uma vida passada. Portanto, o karma não é só nestas vidas. Numa outra vida, segundo o que me foi dito, eu era indiana e vivia com uma pessoa, um marido,
em que era muito mal para mim. Eu tinha 3 filhos, então ia-me, quando ele só dizia eu vou sair, é até ir e vir, depois andava por lá dias e semanas, e quando regressava, o que é que eu fazia para me proteger e para pedir força? Ia para as mesquitas, na Índia havia as mesquitas, né? Sim, sim. Ia para lá com os meninos, e depois isto passou-se durante uns anos, só que ele ficou velhote, maus tratos sempre, e quando fica velho pede a minha ajuda. E eu, olha, como se costuma dizer um bom português, fiz-lhe um toma. Trataste sempre Era o mal. autocarro aqui da história. Trataste sempre mal a mim e aos filhos, agora já não liguei. O que é que isto veio dar? Veio dar que eu tive que vir viver 15 anos com essa pessoa nesta vida. Só depois já de ter deixado a pessoa é que vim a saber, por uma leitura da aura que eu fiz, a história toda. Portanto, tudo o que foi dito era exatamente o que ele fazia nesta vida. As mesmas palavras, o crescer da mesma cor dos indianos, os maus tratos, tudo. E foram 15 anos muito giros. Pronto, eu aprendi muito acho que são as histórias que nos trazem um grande aprendizado. Por isso mesmo eu digo, como disse há bocado, que um karma para mim é um aprendizado de vida. E nem sempre são negativos. Neste caso foi, pronto, eu nem sequer quero falar com a pessoa, porque o nosso assunto ficou resolvido, bem resolvido, e já acabou. Há uns anos também. Já emitiu o recibo, já recebeu a fatura, já está tudo. Está tudo pago. Tá, mas o karma, as pessoas hoje dizem, estou a criar um karma. Não é só para esta vida. Porque no meu caso foi, e se calhar tenho outros karmas de outras vidas passadas que até podem ser muito bons. Esta foi uma história que eu tive que gramar mais 15 anos. Se tivesse-lhe dado atenção lá atrás. Pois, exato. Se houvesse a abertura que há hoje ao divino e o despertar que existe hoje. Exatamente. Não é? Exato, depois também é diferente, não é? Mas é bom você ter essa consciência, né? Não é todo mundo que tem. Pois não, pois não. E entender que isso é uma história positiva. Exato, porque tem gente que olha isso e fala, sim, não foi uma história bonita na altura, mas foi uma história positiva, porque eu depois vim a saber porque é que eu tinha que passar por aquela situação, aceitei bem e continuo a aceitar, e aprendi muito com isso. É por isso é importante todo mundo ter um pouco de consciência da sua vida, do que acontece, do aprendizado que tem mesmo. E a responsabilidade de estar ali por aquele tempo e dar a dedicação ao que for preciso, pronto, porque estava em dívida. Acabou. E as dívidas são para ser pagas. São para ser pagas. Por acaso isso traz-me uma questão que eu há tempos eu não tenho acompanhado o Alexandre Solnato, mas a Alexandra Solnato tu não sabes quem é. Não. Mas a Alexandra Solnato é a filha de um ator nosso, o Raul Solnato. Pronto, enfim, ela agora passou há uns tempos esta parte passou a canalizar mensagens de Jesus, e por acaso é uma coisa que era curiosa, que é a Alexandra Solnato, por aquilo que me disseram agora, fala brasileiro. Ela não é brasileira, ela é portuguesa. Já li alguns livros dela e até são interessantes mesmo. São, mas eu acho que ela mudou relativo. Agora estes últimos não sei. Aquilo que eu tenho ouvido é que ela há uns 2 ou 3 anos para cá mudou o registro. E a questão é que alguém me disse que ela foi alguém que fez formação com ela. E que ela disse que tínhamos que ter muito cuidado com os compromissos porque tudo o que é levado ao limite a mim assusta-me um bocado e faz um bocadinho fernicoques a mim. Então é que qualquer dívida tem que ser paga na altura, e estamos a falar em termos monetários, porque se nós ficarmos a dever 50 cêntimos a alguém, estamos a gerar karma com essa pessoa. E isto também, vamos lá ver, calma aí, não é? Calma aí. Material, isso? Material? Material. Eu estava aqui a falar concretamente material. Eu não, então vou fazer uma graça. Vou fazer. Eu não queria estar na pele do João Berardo nesta altura. É porque ele não são 50 cêntimos, são 300 e tal milhões, não é? Quantas vidas? Acho que ele não tem mais vidas para pagar aquela dívida. Não há karma que aguente uma dívida destas.
O que é que vocês... Eu estava ali a ver a Rosa, e eu vou pedir à Rosa que se chegue um bocadinho à frente para o micro aqui apanhar. Vi a Rosa, quando ouviu falar na Alexandra Solnado, que manifestou-se. A Rosa conhece alguma coisa do... Sim, meu pai era fascinado pelo Raul Solnado. Meu pai era português, né? Nosso Sim. pai. E quando ele ouvia na televisão, a gente era pequena, e ele falava, o Raul Solnado vai falar. Ele era o máximo, o Raul Solnado, meu pai. Sim. Era, assim, era uma figura, e a gente conheceu também na televisão, e a gente ria demais, porque ele era muito engraçado, uma pessoa assim, genial. Não, era um muito. excelente Meu ator. pai amava o Raul Solnado. Referência de humor para meu pai era Raul Solnado. É curioso, eu vou partilhar-vos aqui uma coisa, aliás o Luís sabe que isto aconteceu, que foi uma das manifestações, ele já morreu há uns anos, e ele morreu precisamente em agosto, e eu estava no Algarve de férias. Não sei se tinha sido nesse ano. Eu gosto muito da neta dele, da filha da Alexandra, que é a Joana Solnado. E a Joana Solnado tinha participado num programa num programa na televisão onde ela tinha cantado e dançado como uma pessoa, e tinha sido ela a vencer a final desse programa. Eu não recordo o nome do programa, que já passaram bastantes anos, mais de 10. Eu estou todo arrepiado, porque eu já sei o que é que vou contar, estou todo arrepiado. O programa tinha terminado há meses. E eu estava no Algarve e houve uma noite em que eu vi, a sonhar, eu vi aquela performance dela. Portanto, eu revivi tudo aquilo que tinha visto no programa com a Joana Solnado. No dia seguinte levantei-me, acendi a televisão e a notícia foi: morreu o Raul Solnado. Nossa, você estava Eu conectado. fiquei... tenho assim umas 3 ou 4 histórias. Esta foi daquelas que eu estou todo arrepiado. Porque foi mesmo daquelas... dizer assim, o que é isto? Eu sonhei, e porque eu tinha gostado muito. Os pormenores, eu ainda hoje vejo, tantos anos depois, a caracterização dela, como é que ela tinha o cabelo, a maquiagem, os pormenores da maquiagem, do cabelo, tudo. Consigo ter essa imagem. Eu nessa noite sonhei com aquele trecho com que ela ganhou aquele programa, e no dia seguinte a notícia da morte dele. Foi assim um baque grande, não só por ter sido a morte de quem foi, É projeção. Você estava... Foi eu acho que foi um fenômeno telepático até. Você estava conectado com a história. A história que te veio foi justamente a performance dela. Exato. Mas eu acho que foi um fenômeno telepático mesmo. Isso chama-se mediunidade. Muito obrigado. Trabalha-se, não é? Não é? Isso chama-se mediunidade e trabalha-se. Com cuidado, claro. Rosa, aproveitando mesmo, eu devo dizer e devo esclarecer ali para os nossos ouvintes, que a Rosa está aqui sem dormir. Ela apanhou o avião em São Paulo ontem à noite. Sim, às 7 da noite de ontem. Às? 7 da noite de 7 ontem. da noite, que cá são? São 11. 11 da noite. Portanto, apanhou às 7 horas da noite de lá, ontem, e ainda não dormiu. Portanto, ela está aqui. Acordei às 7 horas da manhã de lá. Acordei às 7 horas da manhã e ainda não dormi. 7 horas da manhã de lá, De ontem, ainda não dormiu. Ao que julga, mas aproveitando aqui um pouquinho, porque eu sei que a Rosa perfila também uma outra, vamos dizer, uma outra perspectiva de vida, não é? Ao que julga saber, a Rosa é budista, certo? Sim, eu não me sinto assim, a altura ainda se fala que sou budista. Acho que o budismo é tão grande, é tão profundo, que a gente tenta ser budista. Nós estamos aqui a falar de karma. Como é a Rosa é como eu em termos de filosofia. Eu serei um eterno aprendiz de filosofia. Tenho o curso de filosofia, mas serei um eterno aprendiz de filosofia. Não sei se isto estará correto e se adaptará bem a um aprendiz de budista, não é? Mas como é que é? Qual é a perspectiva de um budista, de um aprendiz de budista, relativamente a esta questão do karma? Então, assim, eu estava falando assim, primeiro o budismo, como ele veio do hinduísmo, né, o próprio Buda, né, o Siddhartha, ele era um príncipe hindu. Ele, assim, muito do budismo, ele carrega da cultura indiana.
né? Como os budismos, quando ele vai para a China, ele carrega assim, a cultura chinesa, se confunde um pouquinho com o budismo chinês, com o budismo japonês. Então a gente começa a ver vários budismos, mas assim, a essência é a mesma. Aquilo que o Shakyamuni deixou, o Dharma, é único, né? Claro. Então, assim, a própria palavra karma significa trabalho, significa, independente de ser negativo ou positivo, até eu me esqueci a palavra que significa o karma negativo, eu esqueci, né, o trabalho, né? Então, qualquer pensamento que você tem, qualquer atitude, qualquer palavra que você faça, ela é ou negativa ou positiva, ela gera um karma para você, assim. Então, assim, é mais ou menos isso, né? Não existe, assim, você consegue superar seus karmas das outras vidas, tendo boas atitudes, boas palavras e bons pensamentos conscientes. Claro, né? Não vou fazer só porque, vou fazer isso aqui, porque, não sei. Né? Nem importa o que é que se passou. Não importa, né? Que a gente sabe, a gente tem consciência que a gente se plantar abacaxi, a gente vai colher abacaxi, não tem como, né? Né? Não é, assim, e o muito legal do budismo que eu aprendi é assim, transformar a culpa em responsabilidade. Né? Eu sou responsável pelos meus atos, tenho livre-arbítrio. Exatamente. Né? Não é assim, nem meu destino, não é meu karma. O pecado. Não, também não. E a cruz. Assim, é uma coisa muito bonita. Uma vez uma pessoa falou, um budista falou, o karma é como você olha para a parede, assim. Essa parede para mim é assim, eu estou vendo um jeito. Então, é como eu vejo também. Né? Eu posso ver, esse meu karma, eu não consigo. Como assim? Não, tá. Eu vou resolver isso. Eu vou tentar resolver essa história comigo. Que eu não sei o que é, mas que eu tenho que melhorar. A gente está aqui para melhorar. O tempo todo. Que é curioso aqui no meio disto tudo é que, e acho que até um pouco a filosofia budista é um pouco assim, que é o focar, o centrar no positivo e deixar de lado o que é negativo, não é? E isto um pouco perdido pelo aquilo que a Rosa está a dizer, é que é o fazer bem pelo bem. E não porque é para limpar seja lá o que for que exista, não é? No fundo, nós que associarmos aquilo que a Alice disse e aquilo que a Rosa disse, acabam por se conjugar e harmonizar, porque, por um lado, através daquilo que a Rosa diz, o karma é trabalho. Por outro lado, a Alice diz que é um aprendizado. O aprendizado só se consegue com trabalho. E estas dão muito trabalho. E estas dão muita muito trabalho. Não é? Exatamente. Isso me faz lembrar um pouco o Ponopono também. Sim. O Ponopono é uma crença, uma filosofia havaiana. Sim. De que tudo que aqui está é criação nossa. Nós já fizemos um programa do Ponopono. Criação de pensamento. Então, assim, não é culpa, é responsabilidade. Tudo que eu penso, a questão de olhar uma parede e olhar a parede daquele jeito, é o jeito que eu estou olhando, é o óculos que eu uso, não é para usar. Então, o meu julgamento, a minha energia, não é a minha escala de valores. Então, se eu enxergo aquilo puro e belo, aquilo tende a ser melhor, eu acho. Não, e tem, por exemplo, neste momento tenho uma t-shirt laranja. Todos vocês, se olharem para a minha t-shirt, incluindo eu, se todos nós olharmos para a minha t-shirt, ela é laranja. Mas, por exemplo, olhando aqui para a parede do estúdio, há umas pessoas que podem ver aquilo como verde, há outras que veem aquilo como amarelo. Não é? E depois aqui começam a entrar. Não, é o amarelo mostarda ou o verde limão. Pronto, não é? Portanto, é a tal questão de que é aquilo que tu dizes, dos óculos que nós usamos. A experiência é sempre uma experiência única, porque nós não podemos viver a experiência dos outros, não é? Claro. Nós só podemos viver a nossa própria. Uma das imagens que eu sempre dei na questão da hipnose e da auto-hipnose e das pessoas, da vida das pessoas, eu costumo associar a vida, para as pessoas perceberem assim, a nossa vida é como uma passadeira de ginásio.
Uma passadeira que está sempre a andar. Eu tenho um painel de instrumentos à minha frente. Eu posso decidir andar a correr, andar devagar, andar em passo mais acelerado. Eu até posso decidir parar a passadeira, sentar-me, amoar e dizer assim, agora não me apetece andar. A passadeira vai continuar a andar. Eu é que não vou andar porque o tempo não para, não é? Agora, há uma coisa que eu nunca vou conseguir. Se ali ao lado estiver a passadeira da pessoa que eu amo, de um filho, de um amigo, eu nunca vou conseguir saltar da minha passadeira para a passadeira, seja de quem for, porque a passadeira deles são eles é que podem dar e decidirem como eu decido. Você sabe que quando eu comecei no kardecismo, há muitos anos atrás, eu sempre tive uma questão. Lá no Brasil tem muita criança de rua. Muita criança pedindo dinheiro no sinal, sabe? No semáforo. E descalços e com... Enfim. A minha vontade era pegar todas elas e apanhar e levar todas embora. E aí no kardecismo eu aprendi que eu não podia fazer isso. Porque eu não sei da missão delas. Eu não sei se é da missão, do karma, do caminho delas. Eu não posso interromper um caminho de vida que foi assim. Eu posso fazer uma ONG, eu posso tentar ajudar de alguma maneira, mas eu não posso privá-las daquele histórico, porque a história dela, o pai é aquele, a mãe é aquela, a história é aquela, naquele país que ela nasceu. Exatamente, e nem se pode privar então das aprendizagens que então eu não posso, eu tenho que parar de ter pena, ter compaixão e fazer o que eu puder para ajudar, melhorar o meio, não é? Quantas e quantas vezes, quando nós temos pena de alguma coisa ou de alguém, não estamos a ter mais do que pena de nós próprios. Não é? É verdade, então tem toda a razão. Vamos fazer uma última pausa para um momento musical, para quebrar aqui um bocadinho e depois regressarmos para os instantes finais do nosso programa. Está bem? Espero que esteja a gostar do nosso programa. Ele está a ser feito com todo o amor e carinho. E hoje começamos 4. Neste momento já que estamos 7. Desculpa, Osmar, não te falei há bocado. Não te incluí na conversa, mas tu estás aqui e já te ouvimos. Quanto a si, nós já regressamos para terminar o nosso programa de hoje. Até já.